A Polícia Federal fez uma operação contra o tráfico de drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os alvos são os próprios funcionários do terminal, que são suspeitos de facilitar o transporte de entorpecentes. A Polícia Federal iniciou a segunda fase da Operação Iraúna, que investiga tráfico internacional de drogas. Nessa etapa, a corporação dá continuidade à investigação contra funcionários do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, suspeitos de facilitar o despacho de bagagens contendo entorpecentes ao exterior. Ao todo, foram expedidos 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária. Na primeira parte da operação, realizada no início de abril, foram detidos 6 funcionários terceirizados do aeroporto, apontados como autores dos crimes, que envolvem a troca de etiquetas de malas no terminal. Um caso recente no aeroporto chamou a atenção das autoridades policiais e gerou repercussão. 2 brasileiras foram presas injustamente por tráfico de drogas na Alemanha. Elas tiveram as bagagens trocadas por outras com entorpecentes no aeroporto de Guarulhos e ficaram 40 dias detidas. As passageiras foram liberadas no dia 14 de abril. E a Receita Federal proibiu o uso de celulares em algumas áreas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, justamente após todos estes fatos. Quero conversar com Pedro Bonenberger. Pedro, uma ótima noite para você. Essa medida começa a valer já a partir do dia 1º de junho. É isso, Elias. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Uma medida adotada pelo delegado responsável pelo aeroporto de Guarulhos, Mário Demarco, depois que tivemos esses episódios anteriores, especialmente esse das 2 brasileiras que foram presas na Alemanha depois de terem trocado, as etiquetas das bagagens dela. E funcionários do aeroporto de Guarulhos foram os responsáveis pela troca das etiquetas, gerando toda a repercussão desse caso. Infelizmente, uma situação que durou 1 mês de prisão para essas 2 brasileiras, até que as investigações demonstrassem toda a fraude, todo o sistema que aconteceu dentro do aeroporto de Guarulhos. Essa proibição, Elias, é para celulares, mas também para qualquer dispositivo que possa enviar mensagens e também fazer vídeos e fotos em áreas sensíveis do aeroporto. Essas áreas estão especialmente no terminal de cargas e também no terminal de embarque, onde as malas ficam. Então, a preocupação da Receita, especialmente agora depois desse caso das brasileiras na Alemanha, é com relação à situação das malas dos passageiros. O que acontece, Elias, nesses casos é que esses funcionários, tanto de terceiros quanto do aeroporto, eles são contratados ou cooptados, talvez melhor dizendo, pelo crime, por uma organização criminosa de São Paulo, que acaba cooptando essas pessoas e faz com que elas passem malas com drogas e outros itens dentro do aeroporto em benefício dessa instituição criminosa. E para coibir a troca de mensagens, ou pelo menos dificultar a comunicação interna de funcionários que podem ser cooptados e os criminosos, agora temos essa medida da Receita Federal, fazendo essa proibição do uso de celulares, câmeras, dentro de áreas sensíveis do aeroporto. Isso vale, é claro, para funcionários, não vale para os passageiros, mas é mais uma medida tentando coibir esse crescimento que nós tivemos nesses últimos tempos do crime organizado dentro dos aeroportos, especialmente dentro do aeroporto de Guarulhos. É o maior aeroporto do país. Elias, só nos últimos 2 anos, a Polícia Federal prendeu mais de 100 funcionários terceirizados do aeroporto que fizeram algum tipo de irregularidade ou foram cooptados por organizações criminosas, mostrando esse crescimento, Elias, infelizmente, desse tipo de ação dentro dos aeroportos. Como eu disse, Guarulhos, por ser o maior do país, acaba sendo ainda mais visado e é por isso que nós temos essa nova medida imposta pela Receita Federal. A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, emitiu uma nota hoje dizendo que vai cumprir com as organizações e as determinações impostas pela Receita Federal e também pelos órgãos de segurança pública que investigam esses casos de irregularidades, de ilegalidades e que está colaborando, cooperando com essas investigações. Outra orientação que deve ser colocada em prática em breve é o aumento do número de câmeras nessas áreas, Elias, para garantir a segurança das malas dos passageiros e evitar que cenas como aquelas que ocorreram com as brasileiras na Alemanha
voltem a se repetir aqui no país, Elias. Excelente, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.